Uma história de fé, controle e libertação. Uma menina sonha em ser freira, mas o padrasto carrasco não deixa por simples inveja, por nunca conseguir ser o que ele sonhou. O cheiro de papel queimado corta o ar da cozinha como uma facada no peito. Há 3 horas que Maria Clara Santos, de 17 anos, não consegue parar de soluçar, ajoelhada no chão frio, tentando juntar os pedacinhos carbonizados daquela que deveria ter sido a carta mais importante de sua vida. Por favor, Rogério, por favor. A voz sai rachada, quase inaudível. As lágrimas caem sobre as cinzas espalhadas, tornando-as uma pasta escura que gruda nos dedos trêmulos da garota. O padrasto, um homem de 45 anos com ombros largos e punhos cerrados, observa de pé ao lado da pia, com aquela expressão fria que ela aprendeu a temer nos últimos 12 meses. Conceição, sua mãe, encosta-se na parede da cozinha, mordendo o lábio inferior até quase sangrar, os olhos desviando sempre que a filha implora por socorro. Acabou essa palhaçada de freira, rosna Rogério, pisando propositalmente perto dos detritos da carta. Você vai estudar algo que preste. Administração, direito, alguma coisa que dê dinheiro de verdade. Maria Clara abraça os próprios joelhos. O terço do pai, que sempre carrega no bolso da calça jeans, pressionado contra as costelas como um escudo invisível. Há 2 anos, quando seu pai morreu num acidente de carro, ela prometeu diante do caixão que seguiria o caminho que Deus mostrou para ela numa noite de oração intensa. Agora, assistindo à carta de aceitação do convento das Irmãs da Caridade virar fumaça, sente como se estivessem matando o próprio pai novamente. Você não entende, sussurra, ainda de joelhos. É uma vocação. Deus me chamou. O tapa ressoa pela cozinha antes mesmo que ela termine a frase. A marca vermelha na bochecha esquerda queima, mas não tanto quanto o olhar de desprezo do padrasto. Deus! Rogério solta uma risada amarga. O que Deus fez pelo seu pai, Maria Clara? Onde estava esse Deus quando o carro dele capotou? 2 anos atrás, Maria Clara Santos era uma adolescente comum de 15 anos, filha única de Antônio Santos, um mecânico respeitado no bairro, e Conceição, uma auxiliar de enfermagem que trabalhava no hospital municipal. A família vivia numa casa simples, mas aconchegante na Zona Norte, onde o cheiro de café sempre recebia visitas e os domingos eram sagrados, literalmente. Antônio nunca foi um homem religioso até conhecer Conceição, que o levou para a Igreja do Sagrado Coração todas as semanas durante os 20 anos de casamento. Maria Clara cresceu vendo o pai descobrir a fé aos poucos. Primeiro resistindo, depois participando por obrigação, finalmente encontrando uma paz genuína nos momentos de oração. Filha, dizia ele, consertando um motor, enquanto ela organizava as ferramentas. Deus fala com cada pessoa de um jeito diferente. Com sua mãe, foi através da enfermagem. Cuidar dos doentes. Comigo, foi através do trabalho honesto. Fazer as coisas funcionarem de novo. Ele pausava, limpando as mãos oleadas no pano. Um dia você vai descobrir como ele fala com você. Esse dia chegou numa madrugada chuvosa de abril de 2022, 3 semanas depois do funeral. Maria Clara, incapaz de dormir por causa do luto que parecia um peso físico no peito, levantou-se às 2 da manhã e foi até a igreja. O padre Miguel havia deixado uma chave com a família depois do acidente, sabendo que precisariam de um lugar para chorar sem julgamentos. Sozinha no altar, olhando para o crucifixo iluminado pelas velas votivas, ela sentiu algo que jamais conseguiria explicar completamente. Uma certeza absoluta de que sua vida deveria ser dedicada a cuidar dos outros, especialmente das crianças abandonadas. Não foi uma voz audível, nem uma visão mística. Foi uma paz profunda que preencheu o vazio deixado pela morte do pai. Desde então, passou a visitar o abrigo São José 3 vezes por semana, sempre depois da escola.
As freiras que administravam o local perceberam rapidamente que as crianças se acalmavam de forma extraordinária na presença dela. Bebês chorões paravam de chorar quando ela cantarolava canções de ninar. Crianças com trauma de abandono pediam especificamente para a tia Clara os colocar para dormir. "Ela tem o dom", comentou Irmã Teresa com Padre Miguel numa tarde de sábado. "As crianças sentem que ela realmente as ama. É raro ver alguém tão jovem com um coração tão maternal." Maria Clara sabia que queria ser freira desde essa época, mas esperou completar 16 anos para oficializar o pedido de ingresso no noviciado. Estudou, rezou, participou de retiros espirituais, conversou com o diretor espiritual. Quando a carta de aceitação chegou, 3 dias atrás, estava certa de que sua mãe ficaria orgulhosa. Não esperava que Rogério Mendes, que havia se casado com Conceição apenas 8 meses antes, tivesse outros planos. Conceição sempre foi uma mulher forte. Durante 20 anos de casamento com Antônio, criou a filha com amor e firmeza, trabalhou fora para ajudar nas despesas, manteve a casa organizada e ainda encontrava energia para participar das atividades da paróquia. A morte do marido quebrou algo fundamental dentro dela, não apenas o coração. Isso ela esperava, mas também a confiança em si mesma, a capacidade de tomar decisões sozinha, a coragem de enfrentar o mundo sem um homem ao lado. Rogério apareceu como uma tábua de salvação para uma mulher se afogando em responsabilidades e solidão. Ele assumiu as contas, tomou as decisões difíceis, trouxe uma sensação de segurança que ela havia esquecido como era boa. O preço dessa segurança foi sua própria voz. Toda vez que Rogério se mostrava agressivo com Maria Clara, Conceição sentia um nó na garganta e uma vontade imensa de defender a filha. Mas aí olhava para as contas pagas em dia, para a geladeira cheia, para a promessa de não precisar enfrentar o mundo sozinha novamente, e escolhia o silêncio. "É só uma fase", dizia para si mesma. Ele está tentando ajudar a Maria Clara a ter um futuro melhor. Talvez ele tenha razão sobre essa história de convento. Mas quando viu a carta queimando e ouviu o choro desesperado da filha, soube que havia cruzado uma linha da qual talvez nunca conseguisse voltar. Aos 55 anos, Padre Miguel Oliveira comandava a paróquia do Sagrado Coração há quase 2 décadas. Era um homem respeitado na comunidade, conhecido por sua sabedoria pastoral e sua capacidade de mediar conflitos familiares com diplomacia. Ele próprio havia enfrentado resistência familiar quando decidiu seguir a vocação sacerdotal 30 anos atrás. Seus pais, comerciantes tradicionais, sonhavam em vê-lo assumir a loja da família e dar continuidade ao negócio que sustentava 3 gerações. "Padre é coisa de gente que não consegue viver no mundo real", seu pai havia dito na época. "Você está jogando sua vida fora por causa de uma fantasia." A briga durou 2 anos. Miguel perdeu contato com grande parte da família. Foi deserdado oficialmente e só conseguiu se ordenar graças à ajuda financeira de padrinhos da paróquia. A reconciliação com os pais aconteceu apenas 15 anos depois, quando eles finalmente entenderam que a vocação do filho era genuína e trazia felicidade verdadeira. Por isso, quando Maria Clara procurou aconselhamento espiritual, ele reconheceu imediatamente os sinais de uma vocação autêntica. A jovem não estava fugindo do mundo, estava respondendo a um chamado claro para servir aos mais necessitados. Acompanhou seu processo vocacional durante 2 anos, serviu como referência para o convento e sabia que ela seria uma excelente religiosa. Por isso ficou extremamente preocupado quando ela parou de aparecer na igreja 3 dias atrás. "Padre, a Maria Clara está bem?", perguntou Irmã Teresa durante a missa de domingo. "As crianças do abrigo estão perguntando por ela. Faz 4 dias que não aparece." Padre Miguel prometeu investigar, mas hesitava em interferir diretamente. Sua experiência pastoral lhe ensinara que problemas familiares exigiam cautela. Uma abordagem errada poderia piorar a situação para todos os envolvidos.
Não sabia que, naquele exato momento, Maria Clara estava trancada no próprio quarto, proibida de sair de casa. Na manhã seguinte ao incidente da carta queimada, Maria Clara acorda com a garganta dolorida de tanto chorar. O quarto, que sempre foi seu refúgio, agora parece uma cela. Rogério instalou uma tranca externa na porta durante a madrugada. "Mãe!" grita batendo na madeira. "Mãe, me deixa sair!" A voz de Conceição vem abafada do corredor. "Maria Clara, não grita, os vizinhos vão ouvir." "E daí se vão ouvir? Mãe, ele me trancou aqui como se eu fosse uma criminosa." Silêncio, passos se afastando. Às 9 da manhã, Rogério bate na porta 3 vezes, o código que estabeleceu para ela abrir. Pronta para conversar, feito gente grande, Maria Clara está sentada na cama, abraçada ao travesseiro. O terço do pai está entrelaçado entre os dedos, as contas gastas pelo uso constante. "Eu quero ir para a escola." "Você vai, mas primeiro vamos acertar as regras da casa." Ele senta na cadeira da escrivaninha, bloqueando a porta. Primeira regra: acabaram as visitas ao abrigo. As freiras vão ter que arranjar outra bobalhona para fazer o trabalho delas de graça. Não é de graça, é vocação. Segunda regra: nada de igreja além da missa de domingo, e apenas se eu estiver junto. Nada de conversa com o padre, nada de oração em grupo, nada de retiro espiritual. Você não pode fazer isso. Terceira regra: você vai prestar vestibular para administração ou direito. Vou pagar um cursinho particular, mas quero ver dedicação total. Maria Clara aperta o terço com tanta força que as contas deixam marcas na palma. "E se eu não concordar?" Rogério sorri, mas não há calor nos olhos. "Aí sua mãe vai ter que escolher entre uma filha rebelde e um marido que paga todas as contas dela." Maria Clara volta às aulas, mas sob vigilância constante. Rogério a leva para a escola de manhã e busca no final da tarde. Proíbe qualquer atividade extracurricular, qualquer encontro com amigas, qualquer desvio no caminho de casa. "Cadê seu celular?" "Por quê?" "Me dá o celular, Maria Clara." Ela entrega o aparelho, sabendo que resistir só piorará as coisas. Ele navega pela lista de contatos, apagando qualquer número relacionado à igreja. Padre Miguel, Irmã Teresa, colegas do grupo de jovens. Pronto. Agora você só tem os números que precisa: casa, escola, sua mãe e eu. Na escola, suas amigas estranham seu comportamento súbito e distante. "Clara, você tá estranha", comenta Letícia durante o intervalo. "Por que não apareceu no grupo de jovens no sábado?" "Não posso mais ir." "Como assim, não pode?" "Meu padrasto, ele acha que devo focar nos estudos." Mentir queima na garganta, mas ela sabe que explicar a verdade seria pior. Rogério deixou claro que qualquer teatro para conseguir ajuda externa resultaria em consequências graves para Conceição. Maria Clara decide tentar uma aproximação diferente com a mãe. Numa tarde, quando Rogério sai para trabalhar, ela senta na cozinha onde Conceição prepara o jantar. "Mãe, preciso conversar com você." Conceição não levanta os olhos da cebola que está cortando. As lágrimas podem ser do tempero ou de outra coisa. "Sobre o que, filha?" "Sobre o que está acontecendo aqui em casa." As mãos param de cortar. O silêncio fica denso. "Maria Clara, seu padrasto só quer o melhor para você." Trancando-me no quarto, proibindo-me de visitar as crianças do abrigo. "Você é muito nova para entender certas coisas." "Mãe!" Maria Clara levanta da cadeira, a voz saindo mais alta que pretendia. "O papai ficaria orgulhoso da minha vocação." "Você sabe disso." Conceição finalmente olha para a filha, e por um momento Maria Clara vê um lampejo da mãe que conhecia, a mulher forte que criou ela com tanto amor. "Seu pai..." Conceição começa, mas a porta da frente bate. Rogério está de volta. "Do que vocês estão conversando?" A voz ecoa da sala, carregada de suspeita. "Nada, amor." Conceição responde rápido demais. "A Maria Clara estava me ajudando com o jantar." Naquela noite, pela primeira vez, Maria Clara ouve Conceição e Rogério brigando.
Através da parede fina que separa seu quarto do casal, consegue captar fragmentos da discussão. Ela é minha filha. Enquanto eu pagar as contas desta casa, não pode tratá-la como prisioneira. Quer que eu vá embora? Porque posso ir. A discussão para abruptamente. Conceição chora baixinho por quase 1 hora. Maria Clara descobre que Rogério não apenas controla sua vida, mas também interceptou uma carta do convento das Irmãs da Caridade. Irmã Teresa, preocupada com sua ausência, havia enviado uma segunda correspondência perguntando sobre os planos de ingresso no noviciado. Rogério queimou esta carta também, mas esqueceu de descartar o envelope. Maria Clara encontra os restos no lixo da cozinha numa manhã quando ele saiu cedo para o trabalho. Convento das Irmãs da Caridade. Ref. Maria Clara Santos, processo vocacional. A descoberta a deixa numa mistura de esperança e desespero. Isso significa que as irmãs ainda estão esperando por ela, que a vocação ainda é real, que há um mundo além da prisão que sua casa se tornou. Mas também significa que Rogério está interceptando sua correspondência, uma violação que a faz sentir ainda mais encurralada. Naquela noite, ela tenta mais uma abordagem direta. Rogério, podemos conversar? Ele levanta os olhos do jornal, claramente surpreso pela iniciativa dela. Conversaram. Fala. Por que você tem tanto medo da minha vocação? A pergunta o pega desprevenido. Por um momento, algo passa pelo rosto dele. Talvez insegurança, talvez medo genuíno. Medo? Ele dobra o jornal com movimentos deliberadamente calmos. Eu tenho medo de ver você jogar sua vida fora. Cuidar dos outros é jogar a vida fora. Viver de esmola é jogar a vida fora. Não ter família própria é jogar a vida fora. Morrer sozinha num convento velho é jogar a vida fora. Maria Clara percebe que há algo mais profundo na resistência dele. Algo pessoal. Alguém da sua família foi religioso? O silêncio se alonga. Rogério dobra e desdobra o jornal, evitando olhá-la diretamente. Minha irmã mais velha virou freira quando eu tinha 16 anos. Ele finalmente admite. Meus pais ficaram devastados. Ela era a filha mais inteligente, a que tinha mais futuro. Jogou tudo fora para viver numa clausura, rezando para um Deus que nunca respondeu oração nenhuma. Agora Maria Clara entende. A resistência não é só sobre controle, é sobre uma ferida antiga que nunca cicatrizou. O que aconteceu com ela? Morreu aos 42 anos, câncer, sozinha, porque a regra do convento não permitia visitas durante o tratamento. Meus pais morreram sem perdoar ela pela escolha. O relato toca algo em Maria Clara. Pela primeira vez, ela vê Rogério não como um tirano, mas como um homem com medo genuíno de que ela repita uma história de dor familiar. Sinto muito pela sua irmã, mas minha vocação é diferente. Não é diferente. Ele bate o punho na mesa, derrubando o copo d'água. Todas vocês falam a mesma coisa. É chamado de Deus, é diferente, vocês não entendem. No final, todas ficam sozinhas e morrem abandonadas. A conversa termina ali, mas Maria Clara vai dormir com uma compreensão nova da complexidade da situação. O problema não é apenas tirania, é trauma familiar projetado sobre ela. O ponto de ruptura acontece numa quinta-feira chuvosa de junho. Maria Clara está voltando da escola quando vê uma ambulância parada na frente do abrigo São José. Irmã Teresa conversa com 2 paramédicos no portão. Esquecendo temporariamente das regras, ela corre até lá. Irmã Teresa, o que aconteceu? A freira se vira, o rosto misturando alívio e preocupação ao ver Maria Clara. Graças a Deus você apareceu. É o pequeno Gabriel. Você lembra dele? 2 anos, cabelo cacheado, órfão desde bebê. Maria Clara lembra perfeitamente. Gabriel era uma das crianças que mais se apegara a ela, sempre pedindo para ela contar histórias na hora de dormir. O que houve com ele? Está com pneumonia, precisa ser internado, mas não para de chorar. Os médicos disseram que a ansiedade está piorando o quadro respiratório.
Ele só se acalma quando fala o seu nome. Maria Clara olha para a ambulância, onde consegue ouvir o choro fraco, mas persistente de uma criança. Posso falar com ele? Por favor. Os médicos disseram que qualquer coisa que ajude a acalmá-lo pode fazer diferença no tratamento. Ela sobe na ambulância e vê Gabriel deitado na maca pequena, o rostinho vermelho de febre e choro. Quando ele a vê, estende os bracinhos na direção dela. Tia Clara, o paramédico permite que ela segure a mão do menino. Em poucos minutos, a respiração dele se normaliza e ele para de chorar. É impressionante, comenta o médico. É como se você fosse a mãe dele. Mas quando Maria Clara desce da ambulância, encontra Rogério esperando do outro lado da rua, o rosto contraído de raiva. Ele a viu desobedecendo suas ordens. O caminho para casa é feito em silêncio absoluto. Dentro dela, Maria Clara sabe que cruzou uma linha da qual não há volta. Subam para casa, ele ordena quando chegam ao portão. Eu preciso comprar cigarros. É mentira. Ela sabe que ele vai ficar caminhando pela rua, tentando controlar a raiva antes de explodi-la sobre elas. Mãe, ela sussurra assim que entram, eu preciso sair de casa. Maria Clara, não, mãe. Você viu o que aconteceu hoje? Uma criança de 2 anos quase morreu de ansiedade porque não podia me ver. Isso é maior do que qualquer medo que ele tenha. Conceição se senta no sofá, as mãos tremendo. Para onde você vai ir? Para o convento. Eles vão me aceitar mesmo sem os documentos que ele queimou. E eu? O que vai ser de mim? É a primeira vez que Maria Clara vê sua mãe admitindo o próprio medo. A vulnerabilidade quebra seu coração, mas não sua determinação. Mãe, você sobreviveu 2 anos sozinha depois da morte do papai. Você é mais forte do que pensa. Mas as contas, a casa... Você trabalhava antes de conhecer ele. Pode trabalhar novamente. Conceição chora em silêncio, sabendo que a filha está certa, mas aterrorizada pela ideia de voltar à solidão. Quando Rogério volta, encontra Maria Clara arrumando uma mochila com o mínimo necessário. Algumas roupas, o terço do pai, uma foto da família ainda inteira. O que você pensa que está fazendo? Estou saindo de casa. Não, não está. Sou maior de idade há 2 meses. Posso tomar minhas próprias decisões. Rogério trava a porta da frente e coloca a chave no bolso. Enquanto você morar debaixo do meu teto, vai obedecer minhas regras. Então, eu não vou mais morar debaixo do seu teto. A discussão escala rapidamente. Vozes se elevam, acusações voam pelo ar. E finalmente Rogério perde completamente o controle. Quer sair, então sai, mas leva só a roupa do corpo. Tudo que tem neste quarto foi comprado com meu dinheiro. Ele pega a mochila de Maria Clara e espalha tudo pelo chão. Depois vai até o guarda-roupa e começa a jogar as roupas dela no corredor. Rogério, para! Conceição tenta intervir pela primeira vez em meses. Cala a boca! Você escolhe, ou sua filha rebelde, ou eu. Maria Clara olha para a mãe, esperando que ela finalmente tome uma posição. Mas Conceição baixa a cabeça e sussurra, Maria Clara, por favor, não complica as coisas. Essa frase, que ela já ouviu dezenas de vezes, finalmente quebra o último fio que aprendia àquela casa. Maria Clara pega apenas o terço do pai e caminha até a porta. Pode ficar com ele, mãe, mas quando você entender que perdeu a única filha que tinha por causa de um homem que nem te respeita, vai ser tarde demais. Ela sai na chuva, usando apenas a roupa do corpo e carregando a única herança que realmente importa, o terço que o pai segurava nos últimos momentos de vida. Maria Clara caminha pela chuva por 3 quarteirões antes de perceber que não tem para onde ir. O convento fica em outra cidade, a 2 horas de ônibus. Não tem dinheiro para passagem, não tem documentos, não tem nada além da fé que carrega no peito e do terço molhado de chuva entre os dedos. A primeira opção óbvia seria a casa de alguma amiga da escola, mas Rogério conhece todas elas. Seria questão de tempo até ele aparecer na porta exigindo que ela voltasse para casa.
A segunda opção seria procurar Padre Miguel, mas o presbitério fica ao lado da igreja e ela tem certeza de que é o primeiro lugar onde Rogério vai procurar. Sobra o viaduto. O viaduto da Integração, que liga o centro da cidade ao bairro onde ela cresceu, sempre foi um local que ela evitava passar depois do escuro. Não por medo das pessoas que vivem embaixo dele, mas porque a miséria humana concentrada naquele espaço sempre machucou profundamente sua sensibilidade. Agora, às 9 da noite de uma quinta-feira chuvosa, ela se torna parte daquela realidade. "Ei, menina!" Uma voz rouca a chama quando ela se abriga sob uma das pilastras. "Você não é daqui." A mulher que fala tem cerca de 50 anos, mas parece mais velha. O cabelo grisalho está preso num rabo de cavalo desalinhado e ela usa várias camadas de roupa que cheiram a umidade e fumaça. "Não, eu..." Maria Clara hesita. Como explicar que 12 horas atrás, ela dormia numa cama quente e acordava com café da manhã pronto? Fugiu de casa? Mais ou menos. A mulher ri, mas sem maldade. Ou fugiu ou não fugiu. Não existe mais ou menos quando você está aqui embaixo. Ela aponta para um espaço relativamente seco entre dois pilares. Ali é um bom lugar. Não venta tanto e a chuva não bate direto. Obrigada. Meu nome é Sônia. E você? Maria Clara. Quantos anos? 17. Sônia balança a cabeça como se tivesse ouvido essa história muitas vezes. Menina da sua idade não deveria estar aqui. Tem certeza de que não tem nenhuma família que pode te acolher? Maria Clara pensa na mãe, provavelmente neste momento justificando para Rogério por que a filha saiu de casa. Pensa nas tias que moram em outros estados. Pensa nos padrinhos que ela mal conhece. Não tem ninguém, ela responde, e é verdade. Tá bom, mas escuta, aqui embaixo tem regras. Primeira, cada um cuida do seu. Segunda, não mexe nas coisas dos outros. Terceira, se a polícia vier, cada um se vira sozinho. Maria Clara aceita as regras e se instala no cantinho indicado por Sônia. O chão de concreto está gelado, mesmo através da roupa molhada. Ela tira o terço do bolso e o segura contra o peito, tentando encontrar calor no metal das contas. A primeira noite é a mais longa de sua vida. Não consegue dormir por causa do frio, dos barulhos da rua, do cheiro de urina e álcool que impregna o local. Cada vez que fecha os olhos, vê o rosto decepcionado da mãe, ouve a voz furiosa de Rogério, lembra do choro do pequeno Gabriel na ambulância. Deus, ela sussurra na escuridão, se esta é mesmo a minha vocação, me dá força para aguentar. Se não é, me mostra outro caminho. Mas o céu permanece silencioso e ela adormece apenas quando o sol começa a nascer. Maria Clara descobre rapidamente que viver na rua não é apenas uma questão de não ter onde dormir. É uma degradação sistemática de tudo que define uma pessoa: dignidade, higiene, segurança, propósito. No segundo dia, percebe que suas roupas já cheiram diferente. No terceiro, que seus cabelos estão oleosos e embaraçados. No quarto, que as pessoas na rua a olham com uma mistura de pena e nojo que ela conhece bem, é o mesmo olhar que ela mesma costumava ter antes de conhecer pessoalmente a pobreza extrema. A fome é constante. Sônia a ensina onde conseguir comida. Uma padaria no centro que doa os pães amanhecidos às 7 da manhã, um restaurante popular que às vezes permite que moradores de rua comam os restos, uma igreja evangélica que distribui sopa aos sábados. A mentalidade é diferente, explica Sônia enquanto caminham até a padaria numa manhã fria. Quando você tem casa, pensa no que vai comer. Aqui, pensa em onde vai conseguir comer. Maria Clara aprende também sobre os perigos. O homem que bebe cachaça desde cedo e fica violento ao anoitecer. O grupo de adolescentes que passa de madrugada provocando os moradores do viaduto. A polícia que às vezes expulsa todo mundo sem aviso prévio. Eles não são maus, Sônia comenta sobre os policiais.
Mas para eles, a gente é um problema que precisa ser empurrado para outro lugar. O pior não é o frio, nem a fome, nem o medo. É a invisibilidade. Maria Clara percebe que se tornou parte do cenário urbano que as pessoas evitam olhar diretamente. Crianças apontam para ela e são repreendidas pelos pais. Adultos desviam o caminho quando a veem aproximar. Até os religiosos que distribuem comida a tratam com uma distância respeitosa, mas fria. Eles têm medo de que a miséria seja contagiosa, observa Sônia, como se olhar para a gente fosse admitir que qualquer um pode acabar aqui. A vida ao relento cobra seu preço físico. Maria Clara desenvolve uma tosse persistente que piora durante as noites frias. Suas mãos ficam ressecadas e rachadas. Aparecem feridas pequenas nos pés, causadas pelos sapatos molhados que nunca secam completamente. Sônia, que se tornou uma espécie de mãe substituta, insiste para que ela procure o posto de saúde. Menina, essa tosse não é normal. Você pode estar com princípio de pneumonia. Não tenho documentos. Rogério ficou com tudo. No SUS, eles atendem qualquer um. É direito. Mas quando Maria Clara chega ao posto de saúde mais próximo, descobre que a realidade é diferente da teoria. A recepcionista a olha com desconfiança. Você precisa do cartão do SUS e de um comprovante de endereço. Eu não tenho endereço. Estou morando na rua. Então precisa ir na assistência social primeiro, registrar sua situação, para depois marcar consulta aqui. Mas eu estou doente agora. Sinto muito, mas são os procedimentos. Maria Clara sai do posto tossindo mais forte, com a sensação de que cada instituição, que deveria ajudá-la na verdade, só cria mais barreiras. Padre Miguel finalmente decide investigar o desaparecimento de Maria Clara. Primeiro, vai à escola dela, onde descobre que ela faltou a semana inteira, algo completamente fora do padrão de uma aluna exemplar. A última vez que a vi, conta a professora de literatura, ela parecia preocupada. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que tinha problemas em casa, mas não quis detalhar. O padre, então, vai até a casa de Conceição. Rogério atende à porta com uma expressão hostil. O que o senhor quer? Estou procurando a Maria Clara. Ela não aparece na igreja há quase um mês e as crianças do abrigo estão perguntando por ela. Maria Clara está bem. Ela decidiu focar nos estudos ao invés de ficar perdendo tempo com essas atividades. Posso falar com ela? Ela não está em casa. E quando ela estará? Padre, com todo respeito, nossa família não precisa da interferência da igreja. Maria Clara é menor de idade e está sob minha responsabilidade. Padre Miguel percebe que há algo errado na defensiva exagerada de Rogério, mas não tem como forçar a entrada. Se ela quiser conversar comigo, sabe onde me encontrar, ele diz antes de ir embora. Mas Rogério não conta que Maria Clara saiu de casa. Permite que o padre pense que ela simplesmente decidiu se afastar da vida religiosa por conta própria. A descoberta da verdade acontece por acaso. Padre Miguel está visitando o hospital municipal. Parte de sua rotina pastoral é dar assistência espiritual aos enfermos. Quando encontra Conceição no corredor da pediatria. Ela trabalha há 2 anos no mesmo hospital, mas nos últimos meses tem evitado qualquer contato com pessoas ligadas à igreja. Ver o padre a deixa visivelmente desconfortável. Dona Conceição, que bom encontrá-la! Ela abaixa a cabeça, fingindo organizar papéis que já estão organizados. Padre Miguel... Tentei conversar com a Maria Clara, mas seu marido disse que ela está focada nos estudos. Fico feliz que ela esteja bem. Conceição para de fingir que está ocupada. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ela não está bem, padre. Como assim? Maria Clara saiu de casa há 3 semanas. O padre sente o estômago afundar. Saiu como? Rogério. Ele queimou a carta de aceitação do convento, proibiu ela de ir à igreja, de visitar o abrigo. Eles brigaram feio e ela saiu na chuva, só com a roupa do corpo. Conceição, por que você não me procurou antes? Eu tinha vergonha.
Vergonha de admitir que escolhi um homem ao invés da minha própria filha. Padre Miguel precisa se sentar. Durante 3 semanas, enquanto Maria Clara estava sofrendo na rua, ele achava que ela havia simplesmente perdido a vocação. Você tem alguma ideia de onde ela pode estar? Não. Rogério disse que se ela quisesse voltar, poderia. Mas teria que seguir as regras dele. E você concorda com isso? Conceição chora abertamente agora, sem se importar com os olhares dos colegas no corredor. Padre, eu não sei mais o que é certo ou errado. Eu só sei que sinto falta da minha filha todos os dias. Padre Miguel coloca a mão no ombro de Conceição. Vamos encontrar ela. Juntos. Padre Miguel inicia uma busca sistemática por Maria Clara. Primeiro, visita todas as casas de famílias da paróquia onde ela poderia ter se refugiado. Depois, vai às casas das amigas da escola. Em seguida, verifica albergues e abrigos da cidade. Ninguém a viu. É a irmã Teresa quem sugere os locais mais óbvios. Padre, se ela não tem para onde ir, deve estar na rua. E se está na rua, deve estar em algum lugar que oferece abrigo da chuva. Os viadutos. Exatamente. Na quarta-feira da 3ª semana, Padre Miguel percorre todos os viadutos da cidade. No quarto que visita, o viaduto da Integração, Sônia o reconhece imediatamente. Padre, o senhor está procurando alguém? Estou procurando uma jovem. Maria Clara Santos, 17 anos, cabelo castanho. A menina está aqui há quase 1 mês. O alívio de encontrá-la se mistura com o choque de vê-la em tal condição. Maria Clara está sentada encostada numa pilastra, envolvida num cobertor sujo que alguém deve ter lhe dado. O cabelo está embaraçado, o rosto magro e ela tosse constantemente. Maria Clara? Ela levanta os olhos e, por um momento, não o reconhece. Quando o reconhece, começa a chorar. Padre Miguel. Ele se ajoelha ao lado dela, sem se importar com a sujeira do chão. Filha, o que fizeram com você? Eu tentei seguir minha vocação, padre. Mas talvez Rogério estivesse certo. Talvez eu seja só uma sonhadora que não consegue viver no mundo real. Não diga isso. Sua vocação é verdadeira, eu sempre soube. Então por que Deus permitiu que isso acontecesse? É uma pergunta que Padre Miguel já se fez milhares de vezes ao longo de 30 anos de sacerdócio. Por que Deus permite o sofrimento dos inocentes? Não sei, filha, mas sei que Ele não abandonou você. E eu também não vou abandonar. Padre Miguel leva Maria Clara imediatamente para o hospital. A tosse evoluiu para uma pneumonia em estágio inicial e ela está desidratada e desnutrida. Durante os 3 dias de internação, ele tem tempo para refletir sobre seu próprio papel na situação. Como pastor, deveria ter investigado mais profundamente quando ela parou de aparecer na igreja. Deveria ter insistido mais quando Rogério o dispensou na porta. Deveria ter confiado no instinto que dizia que algo estava errado. Padre, Maria Clara sussurra da cama do hospital. Eu perdi minha fé. Como assim? Passei 3 semanas orando para Deus me mostrar o caminho. Passei fome, frio, medo. E ele ficou em silêncio. Padre Miguel escolhe as palavras cuidadosamente. Às vezes, Maria Clara, Deus fala através das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Sônia te protegeu quando você estava vulnerável. Eu te encontrei quando você precisava de ajuda. Sua mãe finalmente teve coragem de contar a verdade. E Rogério? Deus também falou através dele? Deus deu livre arbítrio para todos, filha. Rogério escolheu usar o dele para causar dor, mas isso não anula sua vocação. Maria Clara fica em silêncio por um longo tempo, processando as palavras. Padre, eu ainda quero ser freira, mas não sei se tenho forças para lutar mais. Você não precisa lutar sozinha. Enquanto Maria Clara se recupera no hospital, Padre Miguel marca uma conversa com Conceição. Eles se encontram na igreja, num final de tarde silencioso, apenas os dois e o Cristo crucificado testemunhando a conversa. Conceição, preciso entender o que realmente aconteceu. Mala,
Ela está sentada no primeiro banco, as mãos entrelaçadas no colo, evitando olhar diretamente para o altar. Padre, eu fiz a coisa mais covarde que uma mãe pode fazer. Escolhi meu próprio conforto acima da felicidade da minha filha. Conte-me desde o começo. Conceição respira fundo e começa a relatar os últimos meses. O controle progressivo de Rogério, as proibições, a carta queimada, a discussão final que resultou na saída de Maria Clara. Quando ela saiu naquela noite chovendo, eu quis correr atrás, quis gritar que ela voltasse, mas Rogério disse que se eu fosse atrás dela, ele iria embora e me deixaria sem nada. E você acreditou? Padre, eu estava com tanto medo de voltar a ficar sozinha. Depois que Antônio morreu, foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Trabalhar 2 turnos, cuidar de uma filha adolescente em luto, pagar todas as contas sozinha. Quando Rogério apareceu, parecia a resposta para todas as minhas orações. Padre Miguel ouve sem julgamento, entendendo que a situação é mais complexa do que aparentava inicialmente. Mas depois que ela saiu, você sentiu o quê? Vazio, uma dor no peito que não passava com remédio nenhum. Rogério tentava me convencer de que era para o bem dela, que ela ia cair na real e voltar mais madura. Mas eu conhecia minha filha, padre. Ela não ia desistir da vocação. Por que você não me procurou antes? Vergonha. Vergonha de admitir que me casei com um homem que maltrata minha filha. Vergonha de reconhecer que sou mais fraca do que imaginava. Padre Miguel se move para o banco ao lado de Conceição. Fraqueza é humano, Conceição. O que importa é o que fazemos quando reconhecemos nossos erros. Eu quero ela de volta, padre. Quero minha filha de volta. E Rogério? Conceição fica em silêncio por quase 5 minutos. Quando fala novamente, há uma firmeza na voz que não existia antes. Rogério vai ter que aceitar minha filha como ela é, ou vai ter que sair da minha casa. Padre Miguel decide que chegou a hora de confrontar Rogério diretamente. Não como pastor diplomático, mas como defensor de uma vocação que está sendo injustamente atacada. Ele vai à casa de Conceição numa quinta-feira à noite, sabendo que Rogério estará em casa depois do trabalho. Conceição abre a porta com os olhos vermelhos de chorar. Ela contou para o marido sobre o encontro na igreja. Padre Miguel, ela sussurra, ele está furioso. Eu imagino. Rogério aparece na sala, o rosto vermelho de raiva. Então o senhor achou a fugitiva? Encontrei uma jovem com vocação religiosa genuína, vivendo na rua por causa da crueldade de um homem que deveria protegê-la. Proteger? Eu estava protegendo ela de jogar a vida fora. Como sua irmã jogou? O silêncio fica denso. Rogério claramente não esperava que o padre soubesse sobre sua história familiar. Maria Clara me contou sobre sua irmã. Sinto muito pela perda. Não vem com essa conversa, padre. O senhor não conheceu minha irmã, não viu o sofrimento dos meus pais. Não conheci, mas conheço Maria Clara há 2 anos. Acompanhei sua vocação desde o início e posso garantir que é genuína. Rogério anda pela sala como um animal enjaulado. Genuína? Ela tem 17 anos. Que menina de 17 anos sabe o que quer da vida? Uma menina que dedica 3 tardes por semana para cuidar de crianças órfãs sem receber nada em troca. Uma menina que chora quando vê sofrimento alheio. Uma menina que prefere viver na rua a abrir mão de seus princípios. Princípios não pagam conta. E dinheiro não paga felicidade. A discussão se intensifica, com Rogério revelando mais detalhes sobre o trauma familiar que o motivou. Minha irmã era igual a Maria Clara. Sonhadora, idealista, achava que ia salvar o mundo. Sabe onde ela terminou? Num quarto de convento, doente, sem família, sem ninguém. Morreu segurando um crucifixo ao invés da mão de uma filha que nunca teve. E por isso você acha que tem o direito de destruir a vocação de outra pessoa? Eu tenho o direito de proteger minha família. Maria Clara não é sua filha, Rogério. A frase ecoa pela sala. Conceição, que até então estava em silêncio, finalmente toma uma posição. É verdade. Maria Clara é minha filha, e eu escolho apoiar a vocação dela.
Rogério se vira para a esposa incrédulo. Conceição. Não, Rogério. Chega. Eu perdi 3 semanas da vida da minha filha por causa do seu medo. Não vou perder mais nenhum dia. Enquanto o confronto acontece na casa, Maria Clara recebe uma visita inesperada no hospital. Irmã Teresa, acompanhada de 2 crianças do abrigo. Tia Clara, o pequeno Gabriel, já recuperado da pneumonia, corre até a cama dela. Gabriel, como você está? Eu estava triste porque você não vinha mais me visitar. Irmã Teresa explica que trouxe as crianças porque elas estavam perguntando incessantemente por Maria Clara e acharam que vê-la ajudaria na recuperação emocional de todos. As crianças sentiram sua falta de uma forma muito intensa, comenta a freira. Algumas pararam de comer direito, outras voltaram a ter pesadelos que haviam superado. Maria Clara ouve isso com uma mistura de culpa e validação. Culpa por ter abandonado as crianças, validação por perceber o impacto real de sua vocação. Irmã, eu ainda posso entrar no convento, mesmo depois de tudo que aconteceu? Maria Clara, uma vocação não se perde por causa de circunstâncias externas. Se Deus a chamou, Ele vai encontrar um jeito de realizar esse chamado. Mas eu perdi todos os documentos, perdi os prazos. Documentos se refazem. Prazos se estendem para casos especiais. O que não se recupera é uma vocação genuína desperdiçada por medo. Enquanto conversam, Gabriel se aconchega no braço de Maria Clara e adormece. Algo que ele não conseguia fazer há semanas, segundo Irmã Teresa. Viu? As crianças reconhecem quem realmente as ama, comenta a freira. Isso não é algo que se ensina ou se força, é dom de Deus. Padre Miguel volta do confronto com Rogério, convencido de que precisa tomar uma posição mais ativa na situação. Sua hesitação anterior contribuiu para o sofrimento de Maria Clara, e ele não pode permitir que isso se repita. Na manhã seguinte, ele liga para a Madre Superior do Convento das Irmãs da Caridade. Madre Francisca, preciso conversar sobre Maria Clara Santos. Padre Miguel, estávamos preocupadas com ela. Não respondeu nossa segunda carta. É uma longa história, mas ela ainda deseja ingressar no noviciado? Claro. Nas entrevistas que fiz com ela, percebi uma vocação muito sólida. Por quê? Padre Miguel conta toda a situação. O padrasto controlador, a carta queimada, as semanas na rua, a internação. Meu Deus! Essa menina sofreu perseguição por causa da vocação? Exatamente. E agora preciso garantir que ela tenha uma segunda chance. Padre, pode trazer ela aqui amanhã? Quero conversar pessoalmente com ela. Se a vocação continuou firme, apesar de todo esse sofrimento, é sinal de que é muito sólida mesmo. Padre Miguel sente uma esperança genuína pela primeira vez em semanas. Madre, posso fazer uma pergunta? Em 30 anos de sacerdócio, já vi muitas vocações. Algumas verdadeiras, outras nem tanto, mas nunca vi uma pessoa sofrer tanto por causa de um chamado religioso. Isso significa alguma coisa? Padre, na minha experiência, as vocações que enfrentam mais resistência externa costumam ser as mais fortes internamente. É como se Deus permitisse que fossem testadas para provar sua autenticidade. Maria Clara recebe alta do hospital numa sexta-feira ensolarada. Padre Miguel a leva de volta para casa, onde encontra Conceição esperando na porta. O reencontro entre mãe e filha é carregado de emoção. Conceição chora pedindo perdão. Maria Clara chora de alívio por estar de volta ao lugar onde cresceu. Filha, eu sinto tanto, tanto. Mãe, está tudo bem. Eu também errei. Deveria ter conversado mais com você antes de sair de casa daquele jeito. Não, Maria Clara. Você estava defendendo sua vocação. Eu deveria ter te defendido também. Elas se abraçam por quase 10 minutos, recuperando 3 semanas de distância forçada. E o Rogério? Maria Clara pergunta quando finalmente se separam. Ele foi morar com um irmão dele por uns dias, disse que precisa pensar sobre tudo o que aconteceu. Ele vai voltar? Não sei. Mas se voltar,
vai ter que aceitar que você é minha filha e que vai seguir a vocação que Deus deu para você. Maria Clara sente uma paz que não experimentava há meses. Não é apenas o alívio de estar de volta em casa, mas a sensação de que finalmente tem o apoio da pessoa mais importante em sua vida. Mãe, amanhã vou conversar com a Madre Superior do convento. Padre Miguel conseguiu remarcar minha entrevista. E eu vou com você. O convento das Irmãs da Caridade fica numa cidade pequena a 2 horas de distância, aninhado entre colinas verdes e cercado por jardins cuidadosamente mantidos. Quando Maria Clara e Conceição chegam, acompanhadas por Padre Miguel, a atmosfera de paz contrasta drasticamente com a tensão das últimas semanas. Madre Francisca, uma mulher de 60 anos, com olhos gentis e postura serena, as recebe na sala de visitas. Maria Clara, finalmente nos conhecemos pessoalmente. Madre, eu peço desculpas pela confusão. Sei que deveria ter respondido às cartas. Filha, Padre Miguel me contou tudo o que aconteceu. Você não precisa se desculpar por ter sofrido perseguição por causa de sua fé. A palavra perseguição ressoa de forma estranha. Maria Clara nunca havia pensado em sua situação nesses termos, mas reconhece que é exatamente isso que aconteceu. Madre, eu preciso ser honesta com a senhora. Durante essas semanas na rua, eu perdi a fé algumas vezes. Cheguei a questionar se minha vocação era real. E o que você concluiu? Que mesmo quando eu duvidava de Deus, não conseguia duvidar do amor que sinto pelas crianças do abrigo. Mesmo quando estava com raiva da situação, não conseguia imaginar minha vida fazendo outra coisa. Madre Francisca sorri. Sabe, Maria Clara, uma vocação verdadeira não desaparece porque passamos por momentos de dúvida. Na verdade, às vezes é justamente nesses momentos que ela se revela mais claramente. Como assim? Você poderia ter usado esse sofrimento como desculpa para desistir. Poderia ter voltado para casa e aceito fazer o curso que seu padrasto queria. Mas mesmo tendo passado fome e frio, mesmo tendo perdido tudo, você continuou firme na certeza de que Deus a chamou para servir. Conceição, que até então apenas ouvia, se manifesta. Madre, posso falar? Claro, eu não sou uma mãe muito religiosa. Vou à missa por tradição, mais do que por convicção, mas vendo minha filha nesses últimos anos, vendo como as crianças reagem a ela, vendo a paz que ela tem quando está cuidando dos outros, eu sei que isso é maior do que qualquer coisa que eu possa entender. E como você se sente em relação à vocação dela agora? Orgulhosa. Demorei para entender, mas agora estou orgulhosa. Madre Francisca conversa com Maria Clara por quase 2 horas, explorando não apenas sua vocação, mas também como ela processou o trauma das últimas semanas. Maria Clara, você sente algum ressentimento em relação ao seu padrasto? A pergunta pega Maria Clara desprevenida. Ela reflete antes de responder. Eu sinto pena dele. Acho que ele agiu por medo, por uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Isso não justifica o que fez, mas me ajuda a entender. E em relação à sua mãe? Minha mãe estava com medo. Pessoas com medo fazem escolhas ruins às vezes. O importante é que ela encontrou coragem para mudar. Você é muito madura para alguém de 17 anos. O sofrimento ensina coisas que a idade não ensina. Madre Francisca fica em silêncio por um momento, claramente tomando uma decisão. Maria Clara, quero que você saiba que sua vaga no noviciado está garantida. Pode começar no mês que vem, se quiser. O alívio é tão grande que Maria Clara começa a chorar, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda que não consegue expressar em palavras. Muito obrigada, Madre. A senhora não sabe o que isso significa para mim. Na verdade, sei exatamente o que significa. Também enfrentei resistência familiar quando decidi me tornar freira. Meus pais levaram 5 anos para aceitar minha escolha. E eles aceitaram? Quando perceberam que eu era genuinamente feliz, fazendo o que Deus me chamou para fazer, não tiveram mais como argumentar contra.
A viagem de volta para casa é marcada por uma leveza que nenhum dos três sentia há meses. Conceição está radiante por ver a filha feliz novamente. Padre Miguel se sente redimido por ter finalmente tomado a atitude certa. E Maria Clara experimenta uma paz profunda, a certeza de que está no caminho certo. Mãe, ela diz durante a viagem, obrigada por ter ido comigo hoje. Filha, deveria ter ido desde o começo. Deveria ter apoiado você quando você mais precisava. O passado não importa mais. O que importa é que agora somos uma família de novo. Quando chegam em casa, encontram uma surpresa. Rogério está sentado na varanda com uma mala ao lado. Ele se levanta quando vê o carro se aproximar, claramente nervoso. Conceição, Maria Clara, podemos conversar? Os quatro se sentam na sala. Conceição e Maria Clara no sofá, Padre Miguel numa poltrona, Rogério numa cadeira que trouxe da cozinha, mantendo distância física que reflete o distanciamento emocional. Eu vim me desculpar. Rogério começa, a voz hesitante. E vim contar a verdade sobre o que me motivou. Maria Clara o observa com curiosidade. Este não é o homem autoritário que ela conheceu nos últimos meses. Minha irmã se chamava Carla. Era 6 anos mais velha que eu, sempre foi a mais inteligente da família. Nossos pais depositaram todas as esperanças nela. Seria a primeira da família a fazer faculdade, a ter uma profissão liberal. Ele para, visivelmente emocionado. Quando ela anunciou que queria ser freira, aos 20 anos, meus pais ficaram devastados. Tentaram de tudo, suborno, chantagem emocional, até ameaças de deserdá-la. O que aconteceu? Conceição pergunta gentilmente. Ela entrou no convento mesmo assim. Durante 5 anos, meus pais não falaram com ela. Eu era adolescente, então seguia o exemplo deles. Carla ficou completamente sozinha. Rogério limpa os olhos com as costas da mão. Quando descobriu que estava doente, ela já estava em estágio avançado. O convento não permitia visitas durante o tratamento. Eram regras muito rígidas. Ela morreu sem fazer as pazes com a família. E você acredita que foi culpa da vocação religiosa? Padre Miguel pergunta. Durante anos, sim. Achei que se ela não tivesse entrado no convento, estaria viva e teria uma família normal. Mas agora, Rogério olha diretamente para Maria Clara pela primeira vez em meses. Agora eu entendo que o problema não foi a vocação dela. Foi a reação da nossa família. Foi o abandono, a rejeição, a falta de apoio quando ela mais precisava. Maria Clara sente algo mudando dentro do peito. Não exatamente perdão, mas uma compreensão mais profunda. Rogério, por que você está me contando isso? Porque não quero repetir o erro dos meus pais. Não quero que você morra sozinha por causa da minha teimosia. O silêncio na sala é denso, carregado de emoções complexas. Você quer mesmo ser freira? Ele pergunta. Quero. E você tem certeza de que não é apenas uma rebeldia de adolescente? Maria Clara respira fundo antes de responder. Rogério, eu passei 3 semanas na rua com fome, frio e medo. Tive tempo de sobra para pensar se era isso mesmo que eu queria. E cada dia que passava, mais certeza eu tinha de que minha vocação é real. E se você se arrepender daqui a alguns anos? Aí eu saio do convento e refaço minha vida. Mas se eu não tentar, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Rogério fica em silêncio por um longo tempo, processando a resposta. Conceição, ele finalmente se vira para a esposa. Eu preciso saber, você consegue me perdoar pelo que fiz? Rogério, perdoar é uma coisa, confiar novamente é outra. Eu entendo. E Maria Clara, você consegue me perdoar? Maria Clara olha para o homem que causou tanto sofrimento nas últimas semanas, mas que agora demonstra arrependimento genuíno. Eu perdoo, mas com uma condição. Qual? Que você procure ajuda profissional para lidar com esse trauma da sua irmã. O que você fez comigo foi reflexo de uma dor não tratada, e isso pode se repetir no futuro. Rogério aceita com a cabeça.
Eu já marquei consulta com um psicólogo. No sábado seguinte, Maria Clara volta ao Abrigo São José pela primeira vez em um mês. As crianças a recebem com uma explosão de alegria que comove até mesmo os funcionários mais experientes. Tia Clara, tia Clara. Gabriel, o menino que havia sido internado com pneumonia, corre até ela e se agarra às suas pernas. Você sumiu. Eu pensei que você não gostava mais da gente. Maria Clara se ajoelha para ficar na altura dele. Gabriel, eu nunca deixei de gostar de vocês. Eu tive alguns problemas em casa, mas agora está tudo resolvido. Você vai embora de novo? Não desta vez. Vou continuar visitando vocês até o mês que vem, quando vou morar num lugar onde cuido de mais crianças. Num orfanato? Algo parecido. Chama convento. Irmã Teresa a puxa de lado para uma conversa privada. Maria Clara, as crianças sentiram muito sua falta. Algumas regrediram comportamentos que havíamos superado. Eu sinto muito, irmã. Não foi uma escolha minha ficar longe. Padre Miguel me contou o que aconteceu. Você passou por uma provação muito difícil. Mas valeu a pena. Agora tenho certeza de que minha vocação é real. E como você se sente em relação ao que passou? Grata. Sei que pode soar estranho, mas eu sou grata pela experiência. Ela me ensinou coisas sobre mim mesma, sobre fé, sobre perdão, que eu nunca teria aprendido de outra forma. Você é uma jovem muito especial, Maria Clara. Vai ser uma excelente religiosa. O último mês antes do ingresso no noviciado passa rapidamente. Maria Clara aproveita para se despedir da vida secular, dos amigos da escola, dos vizinhos, da rotina familiar que conheceu durante 17 anos. A relação com Rogério melhora gradualmente. Ele não se torna um padrasto carinhoso da noite para o dia, mas para de ser hostil em relação à vocação dela. Às vezes, até pergunta sobre os preparativos para o convento. Maria Clara, ele diz numa noite durante o jantar, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem medo? De quê? De estar tomando a decisão errada, de se arrepender no futuro. Maria Clara reflete sobre a pergunta. Tenho medo de muitas coisas. Medo de sentir saudade da família. Medo de não conseguir acompanhar os estudos teológicos. Medo de descobrir que não tenho vocação de verdade. Mas não tenho medo de tentar. E se der errado? Aí pelo menos vou saber que tentei. A pior coisa que pode acontecer é eu passar a vida toda me perguntando e se eu tivesse tentado? Rogério aceita com a cabeça, uma expressão pensativa no rosto. Sabe, Maria Clara, eu acho que você é mais corajosa do que eu. Por quê? Porque você está disposta a seguir seus sonhos, mesmo sabendo que pode dar errado. Eu sempre escolhi o caminho mais seguro, mesmo quando não me fazia feliz. É a conversa mais honesta que eles já tiveram. Na véspera da partida para o convento, Maria Clara vai ao cemitério onde seu pai está enterrado. É algo que fez mensalmente desde a morte dele, mas esta visita tem um significado especial. Conceição a acompanha, e as duas ficam em silêncio por alguns minutos, diante da lápide simples com o nome Antônio Santos, esposo e pai amado. Pai, Maria Clara finalmente fala, eu queria que o senhor soubesse que vou seguir o caminho que Deus mostrou para mim. Sei que o senhor ficaria orgulhoso. Conceição coloca a mão no ombro da filha. Ele ficaria mesmo, filha. Seu pai sempre disse que o mais importante era sermos fiéis àquilo que acreditamos. Mãe, a senhora tem certeza de que vai ficar bem sem mim? Tenho. E sabe por quê? Porque você me ensinou a ser corajosa de novo. Vendo você defender sua vocação mesmo passando por tanta dificuldade, eu aprendi que vale a pena lutar pelo que é certo. E Rogério? Rogério está fazendo terapia, como prometeu. Está aprendendo a lidar com os traumas do passado. Não sei se nosso casamento vai dar certo, mas sei que ele não vai mais descontar em você os problemas que tem comigo.
Mãe e filha se abraçam em frente ao túmulo, sabendo que é uma despedida temporária. Maria Clara poderá receber visitas no convento, mas simbolicamente definitiva. A menina que cresceu naquela casa está se tornando uma mulher com propósito definido. Na véspera da partida, Padre Miguel organiza uma missa especial na Igreja do Sagrado Coração para abençoar a vocação de Maria Clara. A igreja fica lotada, não apenas com membros da paróquia, mas também com funcionários e crianças do abrigo, colegas da escola, vizinhos. Durante a homilia, Padre Miguel fala sobre vocação e coragem. Irmãos, hoje celebramos não apenas a vocação de Maria Clara, mas também a coragem de uma jovem que soube permanecer fiel ao chamado de Deus, mesmo enfrentando grandes dificuldades. Ele olha diretamente para ela, sentada no primeiro banco entre Conceição e Rogério. Maria Clara, sua determinação em seguir sua vocação, mesmo passando pelas provações que passou, é um exemplo para todos nós de que, quando Deus chama, Ele também dá as forças necessárias para responder. Depois da missa, várias pessoas se aproximam de Maria Clara para se despedir e desejar sucesso. Tia Clara, Gabriel sussurra quando é sua vez de falar com ela. Você vai orar por mim no convento? Todos os dias, Gabriel. E quando você crescer e não precisar mais do abrigo, quero que me conte como foi sua vida. Prometo. Na manhã de segunda-feira, Conceição, Rogério e Padre Miguel acompanham Maria Clara até o convento das Irmãs da Caridade. A viagem é silenciosa, cada um processando a magnitude do momento. Quando chegam, Madre Francisca as recebe pessoalmente no portão. Maria Clara, está preparada? Estou, Madre. E vocês? Ela se dirige à família. Estão preparados para apoiar a vocação dela? Conceição responde com firmeza. Estamos. Demorou para eu entender, mas agora sei que minha filha está seguindo o caminho certo. Rogério, surpreendentemente, também se manifesta. Madre, eu peço desculpas pelo que coloquei Maria Clara. Aprendi que tentar impedir uma vocação verdadeira só causa sofrimento para todos. E como você se sente agora em relação à decisão dela? Respeitoso e orgulhoso, na verdade. Ela mostrou mais coragem e determinação do que muitos adultos que conheço. O ingresso no noviciado é marcado por uma cerimônia simples, mas emocionante. Maria Clara troca suas roupas civis por um hábito simples. Ainda não o hábito completo das irmãs professas, mas o uniforme das noviças. Maria Clara Santos, Madre Francisca, anuncia solenemente. Você ingressa hoje no noviciado das Irmãs da Caridade para discernir se Deus a chama para a vida religiosa consagrada. Aceito este chamado com humildade e confiança na providência divina. As irmãs presentes entoam um cântico de boas-vindas e Maria Clara sente uma paz profunda tomando conta de si. Esta é a primeira vez em meses que se sente completamente no lugar certo. A rotina do noviciado é intensa, mas gratificante. Maria Clara acorda às 5 da manhã para a primeira oração do dia. Participa das aulas de teologia e espiritualidade, trabalha no jardim do convento, visita idosos no asilo anexo e termina o dia com oração noturna às 9 da noite. Como você está se adaptando? Pergunta irmã Lúcia, a responsável pela formação das noviças, no final da primeira semana. Melhor do que imaginava. É diferente de tudo que já vivi, mas sinto que é exatamente onde devo estar. E não sente falta da vida secular. Sinto falta da minha família, lógico, mas não sinto falta da vida que levava antes. Era como se estivesse sempre esperando por algo que nunca chegava. Aqui, sinto que já cheguei. Um mês depois do ingresso, Maria Clara recebe sua primeira visita familiar. Conceição vem sozinha. Rogério optou por não vir, respeitando o espaço que Maria Clara precisa para se adaptar à nova vida. Como você está, filha? Muito bem, mãe. Muito feliz. Conceição observa a filha com atenção. Maria Clara parece diferente, mais serena, mais centrada, com uma paz interior que transparece no rosto. Você parece completa.
É a palavra que me vem à cabeça. É assim que me sinto, como se todas as peças da minha vida finalmente se encaixassem. E os estudos? Desafiadores, mas fascinantes. Estou aprendendo sobre teologia, filosofia, história da igreja e também sobre psicologia pastoral. Vou ajudar no atendimento de famílias carentes da região. Você não se arrepende de nada? Maria Clara reflete sobre a pergunta. Mãe, se eu pudesse mudar alguma coisa, mudaria o sofrimento que causamos umas às outras nos últimos meses. Mas o resultado final não mudaria nada. E Rogério, você o perdoou realmente? Perdoei. Na verdade, sou grata a ele. Grata? Se não fosse pela resistência dele, talvez eu nunca tivesse certeza absoluta da minha vocação. O sofrimento que passei me provou que esta é uma escolha consciente, não uma fuga da realidade. Nos meses seguintes, Rogério passa por uma transformação gradual. A terapia o ajuda a processar a morte da irmã e a entender como projetou seus traumas em Maria Clara. Doutor, ele conta ao psicólogo numa sessão. Recebi uma carta da Maria Clara. O que ela disse? Que está orando por mim. Que espera que eu encontre paz em relação à morte da minha irmã. Como você se sentiu ao ler isso? Confuso. A menina que eu maltratei está orando por mim. Não consigo entender esse tipo de bondade. Talvez seja justamente essa bondade que confirma a autenticidade da vocação dela. Rogério fica em silêncio, processando a observação. Doutor, eu posso visitar minha irmã? Ir ao cemitério onde ela está enterrada? Claro. Por que você quer fazer isso? Quero pedir desculpas. Para ela e para Deus. Rogério vai ao cemitério numa tarde de sábado, acompanhado de Conceição. É a primeira vez que visita o túmulo da irmã desde o enterro, 15 anos atrás. A lápide está simples. Irmã Carla Maria, religiosa das Irmãs da Caridade. Carla, ele fala, sentindo-se desconfortável no início. Eu vim pedir desculpas por não ter visitado você quando estava doente, por ter virado as costas quando você mais precisou da família. Conceição coloca a mão no ombro dele, oferecendo apoio silencioso. Eu estava com tanto medo de que Maria Clara repetisse sua história que quase criei a mesma tragédia. Quase rejeitei ela como nossa família rejeitou você. As lágrimas vêm aos poucos, liberando uma dor guardada há décadas. Mas Maria Clara me ensinou uma coisa, que o problema não foi sua vocação. Foi nossa incapacidade de aceitar que você encontrou sua felicidade num caminho diferente do que imaginávamos. Ele limpa o rosto e respira fundo. Quero que saiba que aprendi e que vou apoiar a vocação de Maria Clara como deveria ter apoiado a sua. 2 anos depois, Maria Clara faz seus primeiros votos religiosos, ainda temporários, mas um passo importante na consolidação de sua vocação. A cerimônia acontece na capela do convento, com a presença da família e amigos. Conceição está na primeira fila, visivelmente emocionada. Rogério também está presente, algo que ele mesmo não imaginava possível 2 anos antes. Eu, Irmã Maria Clara da Caridade, ela pronuncia solenemente, faço votos temporários de pobreza, castidade e obediência, comprometendo-me a servir a Deus e aos irmãos mais necessitados. Depois da cerimônia, ela recebe cumprimentos de todos os presentes. Quando chega a vez de Rogério, ele se aproxima hesitante. Maria Clara, Irmã Maria Clara, eu queria te dizer que estou orgulhoso de você. Obrigada, Rogério. Suas palavras significam muito para mim. Eu aprendi uma coisa nesses 2 anos, que vocação verdadeira não é algo que a gente pode impedir. É como uma semente que vai crescer, não importa quantos obstáculos encontre pelo caminho. E como você está? Melhor, em paz com a memória da minha irmã, em paz com suas escolhas, e tentando ser um homem melhor para sua mãe. 3 anos depois da entrada no noviciado, Irmã Maria Clara trabalha oficialmente na área de assistência social do convento, coordenando programas para famílias carentes e crianças em situação de risco. Numa tarde de quinta-feira,
ela recebe uma ligação inesperada. Irmã Maria Clara, é Gabriel. Ela reconhece a voz imediatamente, embora mais madura. Gabriel, meu Deus, como você está? Bem, irmã, tenho 15 anos agora. Saí do abrigo há 6 meses. Fui adotado por uma família muito boa. Oh, que notícia maravilhosa. Irmã, eu liguei porque quero te contar uma coisa. Você lembra que sempre dizia que Deus tinha um plano especial para cada um de nós? Lembro. Eu descobri qual é o meu plano. Quero trabalhar com crianças órfãs, como você fazia no abrigo. Maria Clara sente os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, que lindo! A senhora me inspirou, irmã. Vendo como você cuidava da gente mesmo quando estava passando por problemas, aprendi que servir os outros é a coisa mais importante que podemos fazer na vida. E seus pais adotivos apoiam sua decisão? Apoiam. Eles disseram que vão me ajudar a estudar serviço social para trabalhar profissionalmente com crianças carentes. Quando a ligação termina, irmã Maria Clara fica em silêncio na sua cela, refletindo sobre os caminhos misteriosos da vida. A criança que ela ajudou a acalmar quando tinha 2 anos, agora aos 15, quer seguir o mesmo caminho de serviço aos outros. Na véspera de fazer seus votos perpétuos, 5 anos depois de ingressar no noviciado, irmã Maria Clara escreve uma carta para sua mãe. Querida mãe, amanhã vou fazer meus votos perpétuos, comprometendo-me definitivamente com a vida religiosa. Quero aproveitar este momento para te dizer algumas coisas importantes. Primeiro, obrigada por ter encontrado coragem para me apoiar, mesmo quando isso significou enfrentar seus próprios medos. Sei que não foi fácil escolher entre mim e Rogério naquela época, mas sua decisão me deu forças para continuar. Segundo, quero que saiba que não guardo nenhum ressentimento pelos meses difíceis que passamos. Na verdade, sou grata por eles. Me ensinaram que vocação verdadeira não desaparece diante das dificuldades. Ela se fortalece. Terceiro, obrigada por ter criado em mim a capacidade de amar incondicionalmente. Foi isso que me permitiu perdoar Rogério e entender que ele agia por dor, não por maldade. Por último, quero que tenha certeza de que sou completamente feliz com minha escolha. Encontrei meu lugar no mundo, minha forma de servir a Deus e aos irmãos. Não poderia imaginar outra vida para mim. Te amo muito, irmã Maria Clara da Caridade. 10 anos se passaram desde que Maria Clara ingressou no convento. Ela agora é irmã Maria Clara da Caridade, uma religiosa respeitada que coordena 3 programas sociais na região. Atende mais de 200 famílias carentes e é referência no trabalho com crianças em situação de risco. Conceição, agora com 52 anos, se divorciou de Rogério 2 anos após a entrada da filha no convento, não por causa de conflitos sobre Maria Clara, mas porque perceberam que tinham se casado pelas razões erradas. Eles mantêm uma amizade respeitosa e ambos visitam irmã Maria Clara regularmente. Rogério, após anos de terapia, conseguiu processar o luto pela irmã e hoje trabalha como voluntário num projeto social que atende famílias de baixa renda. Uma forma de honrar tanto a memória de Carla quanto a vocação de Maria Clara. Gabriel, agora com 25 anos, se formou em serviço social e trabalha no mesmo abrigo onde conheceu irmã Maria Clara. Ele é coordenador do programa de apadrinhamento afetivo e já ajudou mais de 50 crianças a encontrarem famílias temporárias ou definitivas. Padre Miguel, aos 65 anos, se aposentou da paróquia, mas continua acompanhando a trajetória de irmã Maria Clara com orgulho paternal. Ele sempre diz que ela foi uma das vocações mais sólidas que já teve o privilégio de acompanhar. Irmã Maria Clara, ela acorda todos os dias, às 5 da manhã, com a mesma certeza que teve aos 17 anos, de que está exatamente onde Deus queria que ela estivesse. O terço do Pai, agora guardado numa pequena caixa em sua cela,
continua sendo sua ligação mais preciosa com o passado e sua inspiração para o futuro. A vocação que quase foi destruída pela incompreensão e pelo medo se tornou uma fonte de luz para centenas de pessoas. E Maria Clara aprendeu que às vezes é preciso passar pelo vale das sombras para encontrar o caminho da luz. Esta é a história de Maria Clara Santos, que se tornou Irmã Maria Clara da Caridade. Uma jovem que descobriu que vocação verdadeira é como uma chama. Pode ser sufocada temporariamente, mas nunca se apaga completamente. Sua jornada nos ensina que o amor de Deus se manifesta através da coragem de seguir nossos chamados mais profundos, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós. E que no final, as pessoas que realmente nos amam sempre encontram uma forma de apoiar nossos sonhos mais genuínos. Você já passou por uma situação em que teve que escolher entre agradar outras pessoas e seguir seu coração? Como foi essa experiência? E você? Apoiaria um filho que quisesse seguir uma vocação religiosa, mesmo que fosse diferente dos seus planos? Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, curta e compartilhe, para que mais pessoas conheçam histórias emocionantes como esta. Deixe sua opinião nos comentários. E não perca nossa próxima história sobre um seminarista que enfrentou preconceitos ainda maiores para seguir seu chamado.